E aí, seus alusionistas, tudo bem com vocês? Para você que não conhece o nosso canal, seja muito bem-vindo e fique à vontade para estar sempre com a gente. Por aqui, acreditamos que o esporte e o futebol unem até os inimigos em prol de um único objetivo: torcer. Agora vamos falar um pouco sobre os times do Rio de Janeiro, dando as informações com um tom opinativo. Deixe a sua inscrição, deixe o seu joinha, ative o sininho para você receber todas as novidades do nosso canal. Compartilhe o nosso vídeo para o máximo de pessoas e se acomode e curta o nosso vídeo. E então, está preparado? Vamos começar depois da vinheta. E aí, seus alusionistas, como vocês estão? Hoje tem duas notícias importantes sobre o Flamengo, escuta só. A primeira notícia é sobre o zagueiro Iago. Com apenas 4 jogos pela equipe principal, o zagueiro Iago, defensor que fez o gol do título mundial da equipe rubro-negra no Sub-20, está sendo negociado com o Orlando City. Com 20 anos e insatisfeito com pouca minutagem na equipe principal, o defensor deu o ok para ser negociado. Existe interesse de clubes da Europa e da Arábia, que pensam em contar com o jogador. Mas o defensor está dando preferência para jogar na Liga Americana. O defensor surgiu nas categorias de base do Volta Redonda, e logo chamou a atenção do Flamengo. O Iago chegou ao Ninho do Urubu, para jogar o Sub-17. Justamente contra o Volta Redonda, pode ser o último jogo do menino. Aparentemente, o garoto está tomando uma atitude precipitada, isso se essa negociação for concretizado. Por mais que o Iago não seja a primeira opção, ao longo do ano ele vai receber mais oportunidades. A segunda notícia importante é a atualização sobre a tentativa do Flamengo para repatriar o Lucas Paquetá. Segundo o colunista e jornalista Rodrigo Matos, o Flamengo ficou mais de 40 dias conversando e esperando pela resposta da West Ham. Mas o clube inglês não queria vender o jogador, nem tampouco tinha dado o valor para poder negociar o brasileiro. Mas com o esforço do jogador, que quer voltar a atuar no futebol brasileiro com a camisa do Flamengo, o Paquetá ficou pressionando o clube inglês para poder ser vendido. Até que o West Ham chegou ao valor de 45 milhões de euros, o que na cotação atual, giraria em torno de 281 milhões de reais. O que não ficaria muito longe do que o clube brasileiro quer pagar, pois o Flamengo queria pagar 37 milhões de euros fixos e mais 5 milhões de euros em bônus, chegando a 42 milhões de euros. Segundo o site Bola da Vez, o esforço do brasileiro para voltar ao Flamengo é louvável, pois a negociação com o jogador já está concretizado, pois o Lucas Paquetá já aceitou reduzir o seu salário em 40% em comparação que ele ganha no clube inglês. Na atual situação, o desfecho da negociação vai ficar entre os clubes. Se essa negociação realmente acontecer, o Flamengo vai realmente fazer um grande investimento, para um grande jogador, que vai agregar demais na equipe. E aí, torcedor rubro-negro, o que você achou dessas notícias? Concorda com essas afirmações? Deixe nos comentários, a sua opinião é de extrema importância. Agora resolvemos falar um pouco do Botafogo, que tem duas notícias, tanto de chegada, tanto de saída. O jogador que está chegando ao Glorioso é o meia-campista argentino, Cristian Medina. Segundo o GE, o jogador de 23 anos é considerado uma grande promessa dentro do futebol. Nos bastidores entre o Botafogo e do Estudiantes, os dois clubes dão um negócio como certo, tanto que o meio-campista não vem sendo relacionado para os últimos jogos, apesar que o meio-campista ainda está treinando no clube argentino e não se despediu da equipe ainda. Mas segundo o site Fogão.net, o que está impedindo que o jogador assine com o Glorioso e comece a jogar é o transfer ban que a equipe botafoguense tomou, ou seja, o jogador está esperando para que essa situação do clube brasileiro se resolva, para poder jogar pela equipe alvinegra carioca. A segunda notícia da equipe botafoguense é que o Matheus Martins está chamando a atenção de um clube holandês.
Revelado pelo rival do Botafogo, o Matheus Martins saiu do Fluminense para poder jogar na Udinese. Em 2024, o atacante foi comprado pelo Botafogo, por cerca de 60 milhões de reais. Porém, segundo a ESPN, o Feyenoord sinaliza que quer contar com o jogador botafoguense ainda no restante dessa temporada. O John Textor não descarta negociar o jogador, mas a venda tem que ser maior que o investimento que ele fez, para trazer o jogador pro Botafogo, já que o Matheus Martins ainda é jovem. E aí, torcida botafoguense, o que vocês acham dessas notícias? Deixe nos comentários, a sua opinião é muito importante. Agora vamos falar um pouco do Fluminense. Apesar da recusa do Galo para negociar o Hulk, o Fluminense não descartou a ideia de ter o jogador atleticano. Segundo o site Netflu, a equipe tricolor ainda segue forte no mercado para poder encontrar um fazedor de gol. Segundo o jornalista Gabriel Amaral, o Fluminense está disposto a pagar entre 10 e 15 milhões de euros, entre 62 milhões de reais a 94 milhões de reais, para poder contratar um jogador que venha para resolver o problema de ataque tricolor. Hoje, a carência do Fluminense é tão grande no ataque, que o principal centroavante titular da equipe é questionado pela torcida, e o reserva não está correspondendo às expectativas, mesmo com a torcida sabendo da competência do JK. Segundo uma postagem da Raíssa Simplício, o John Arias tem algumas propostas de times brasileiros na mesa, mas o jogador quer continuar na Europa, sem expectativa de voltar para jogar no Brasil no futuro próximo. O próprio Gabriel Amaral em seu canal, disse que os nomes que o Fluminense está conversando ou negociando está em segredo. Já o Inistrosa, o Lessa falou que uma fonte dele dentro do Fluminense disse para ele que o jogador não foi debatido entre os dirigentes, e que o colombiano não foi alvo de negociação. Falando da fratura do JK no último jogo, existe um alívio. Segundo Gabriel Amaral, nesta segunda-feira, o JK se reapresentou melhor. Já o Lessa disse que o JK não precisou passar por exames médicos, pois o centroavante sofreu um entorse leve no tornozelo. E aí, torcida tricolor, o que vocês acham? O JK deve ser o centroavante titular do Fluminense no lugar do Everaldo? Qual o centroavante o Fluminense deve ir atrás? Deixe o que você acha nos comentários, a sua opinião é muito importante. Por último, vamos falar do Vasco. Existem 4 notícias no Gigante da Colina. A primeira é que o Inistrosa, colombiano que joga no Atlético Nacional, o sonho de consumo do Boca Juniors, vira alvo da equipe vascaína também. Segundo o GE, o Vasco está atravessando a negociação entre o Atlético Nacional com o clube argentino, sinalizando que está disposto a pagar cerca de 5 milhões de dólares, cerca de 26 milhões e 800 mil reais. Na matéria do GE, o clube colombiano vê com bons olhos essa proposta vascaína, já que o clube carioca tem um interesse no jogador desde o ano passado. Já no site O Lance, os clubes colombiano e brasileiro estão se acertando, para que o jogador possa ser o reforço da equipe vascaína. Inclusive, o site Net Vasco divulgou que o jogador deu o ok e aceitou a proposta do Vasco. No site vascaíno ainda diz que, a mídia argentina divulgou que o Vasco iria pagar cerca de 6 milhões de dólares pelo colombiano, por cerca de 80% do passe do jogador e que o clube colombiano está perto de fechar negócio com o Cruz Maltino. Se o negócio for realmente fechado entre os clubes, o Vasco vai fazer uma ótima contratação. Pois pelos jogos que o Inistrosa fez, quando enfrentou as equipes brasileiras, ele se mostrou um jogador bastante forte, decisivos e que tem uma ótima finalização ao gol. Já a segunda notícia da equipe vascaína, é que o Vasco renovou com uma joia de sua base, o Guilherme Estrela. Segundo o jornal O Lance e o jornalista Vene Casagrande, o jogador tem vínculo com o clube até o fim da temporada, mas o clube trabalha para estender o contrato da sua cria por mais 2 anos, podendo estender por mais um, caso metas sejam batidas. A terceira notícia é que o Vasco tenta a contratação do cuiabano, ex-jogador do Botafogo e atual jogador do Nottingham Forest. Segundo o GE, o Botafogo quer a volta do seu lateral esquerdo, porém, com o problema do transfer ban que a equipe botafoguense está tomando, fica difícil de poder contratar qualquer jogador. Com isso, o Vasco tenta a contratação por empréstimo do lateral esquerdo, junto ao clube inglês. O cuiabano é um bom jogador, apesar do futebol desse lateral não ser muito bom, pois na minha visão, o Lucas Piton é melhor que ele.
provavelmente, o cuiabano vai chegar para compor elenco. A quarta e a última notícia é sobre o caso Ryan. A negociação entre o Bournemouth e Vasco vem ganhando contornos de novela. Segundo o site do UOL, a equipe cusmaltina, por sua vez, deseja vender o jogador entre 218 milhões a 248 milhões de reais, já que o Vasco acha que o jogador vale esse valor. Contando com a vontade do jogador em jogar a Premier League, junto com o desejo do Vasco de querer vender, a negociação estava prestes a ser concretizada. Os clubes estavam se acertando, com o Bournemouth aceitando as condições que o Vasco estava impondo em questão de pagamento. Porém, o clube inglês quer comprar o jogador com valores muito menores que o clube brasileiro impôs. Com a negociação travada, com o Bournemouth dando um ultimato ao Vasco, para poder dar o fim definitiva na negociação ainda nessa semana, pois a equipe carioca está irredutível em fechar a negociação nos valores apresentados. Caso esse negócio não seja fechado, mesmo que o Ryan seja um sonho pro Bournemouth, o clube inglês já tem um plano B. Esse jogador é o Kendry Páez, jogador que não se adaptou no Chelsea. Caso o Vasco não venda o Ryan nessa janela de transferência, o Gigante da Colina pretende vender o jogador ainda na janela do meio do ano, pois é mais movimentado. Eu vejo que o Vasco e o Ryan não podem aceitar qualquer coisa que o Bournemouth quer oferecer. A paciência é primordial para casos assim, pois esse clube inglês não é um grande clube da Inglaterra, para achar que pode impor valores e condições desse jeito que estão fazendo, achando que o Vasco da Gama é um clube pequeno. Já que na verdade, os fatos mostram ser totalmente diferentes do que os dirigentes do clube inglês acham. E aí, torcedor vascaíno, o que vocês acham sobre essas notícias e essas afirmações feitas? Concorda ou não? Deixe nos comentários, a sua opinião é muito importante. Obrigado por você ter chegado até aqui. Se gostou da forma que dividimos as notícias com vocês, peço para que vocês deixem o like, pois assim, ajuda no engajamento do nosso canal. Caso você possa ajudar no nosso trabalho, peço por favor para que você aponte a câmera para o QR Code que está na tela. Pois, queremos trazer conteúdos melhores, histórias do futebol e notícias com mais rapidez e agilidade, já que você merece. Pois tudo tem um custo financeiro, e a sua ajuda financeira é de extrema importância para o crescimento e manutenção do nosso canal. Caso vocês puderem nos ajudar, com o valor acima de R$10, vocês vão ter o benefício de ter acesso a nosso grupo de WhatsApp. E além desse benefício, vocês vão ter acesso a vídeos com antecedência, vão poder ajudar a escolher sobre o que vamos abordar aqui no nosso canal, entre outros benefícios. Porém, qualquer valor ajuda para que o nosso trabalho fique ainda melhor, até porque juntos somos mais fortes. Se vocês não puderem ajudar financeiramente, não tem problema, compartilhando o vídeo já vai estar ajudando também. Sendo assim, até mais!